Então, pessoal, vamos dar continuidade. Nós paramos no inciso 11, que tratava do teto. Chamei muita atenção para vocês que o teto em âmbito municipal é do prefeito. Tá? Então, coloquem aqui, ó, no estudo de vocês, todo o carinho especial, um asterisco no inciso 11. Por que asterisco, professor? Porque quando eu bater o olho na minha revisão, eu tenho que ler esse artigo de novo. Tá? Esse inciso de novo. Agora vem o inciso 12. Pessoal, esse inciso 12, ele cai tanto em prova, mas tanto em prova. Cai para ser juiz, para ser promotor, para ser delegado, para ser policial. É um inciso incrivelmente cobrado em prova. Então, asterisco nele aí. Olha só, pessoal. Acompanhem comigo aqui. Os vencimentos, eu quero ver se vocês estão prestando atenção. Prestem atenção aqui. Eu vou fazer a leitura, depois eu vou fazer a charadinha. Eu quero ver se vocês acertam ou não. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Depois eu explico, tá? Agora eu vou fazer a charadinha. Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser maiores que o Poder Legislativo. Certo ou errado? O que eu fiz? Eu inverti os dois poderes ali. Deixei errado. Ah, professor, eu vou ficar... Pessoal, imagina o seguinte. Eu preciso separar aí. São 700 enfermeiras para concorrer aos cargos lá, certo? Como é que eu vou diferenciar elas? Fazendo um detalhezinho, mudando uma coisinha, ok? Então, vamos lá. Ó, quem é o filho pobre dos três poderes? O poder que precisa fazer mais coisa para a sociedade e que falta dinheiro no final do ano? Executivo. Então, o filho pobre, ele é a referência. Então, ninguém pode ganhar mais que o filho pobre. Então, ó, os vencimentos do Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores ao do Executivo. Claro que dentro da mesma carreira. Por exemplo, um técnico judiciário é igual um técnico administrativo. Teoricamente, tem que estar muito equiparado os salários. Entenderam? Quem não entendeu, levanta o braço. Então, passo para frente. Ó, os vencimentos de um poder não podem ser muito superiores de outro poder. Exemplo. Eu tenho uma enfermeira no judiciário, uma enfermeira no legislativo e uma enfermeira no executivo. Aí a do judiciário ganha 20 mil, a do legislativo ganha 15 e a do executivo ganha 10. Pode isso, Arnaldo? Não. Tem que estar tudo equiparado ao do executivo. Ok? Então, o que eles vão fazer? Eles trocam esses dois poderes aqui, ó. Eles trocam esses dois aqui, tá? Então, o que fica por último é o executivo. Ah, professor, eu vou lembrar isso na prova? Vai. 3 letras nisso aqui, o teu cérebro é uma máquina, ele vai lembrar. Oi? Em todas as esferas. Lembre que, ó, vou voltar. Administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e municípios. Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência e as seguintes regras. Se aplica só ao Estado? Só a União? Só ao Executivo? Só ao Judiciário? Só ao Legislativo? É para tudo. É toda a administração direta, indireta dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de todos os poderes. Ok? Então, todas essas regrinhas que nós estamos lendo é para toda a administração pública. Então, o que a colega perguntou aqui? Ó, em relação aos vencimentos, eu preciso ter um grau de comparação entre eles. Senão eu teria uma enfermeira do judiciário ganhando 30, uma do legislativo ganhando 20, uma do executivo ganhando 5. Então eu preciso mais ou menos equiparar cargos equivalentes. Entenderam agora? Vencimentos é salário. Essa é a palavra, tá? Vencimentos é salário. Não, ó, vamos lá. Uma regra soma com outra regra. Vamos lá. Segura aí. Ó, vencimentos. Uma enfermeira pode ganhar mais que o ministro do STF? A enfermeira pode ganhar mais que o prefeito? Não, então já limitou. Quanto ganha o prefeito de Chapecó? Acho que uns 10 mil, deve ser, 15 mil. Vamos jogar 15 mil, tá? O prefeito de Chapecó ganha 15 mil. 15 mil, tá? Deve ser isso aqui. 15 mil.
prefeito de Chapecó ganha 15 mil. Ok, lá no judiciário, uma enfermeira poderia ganhar, se aqui o teto é 36, uma enfermeira poderia ganhar 20 mil? Sim. Sim, só que o que aconteceria? Iria afetar as enfermeiras dos municípios. Então, esse é o grande problema que afeta, né, na maioria dos casos. Tá? O que a Constituição diz? Né, ela não dá uma regra muito clara, mas ela diz que os vencimentos do Legislativo e do Judiciário não podem ser maiores que do Executivo. Qual seria o ideal, então? Que se, por exemplo, o prefeito ganhar 15 e a enfermeira ganhar 14, as enfermeiras do Legislativo e do Judiciário deveriam ganhar em torno de 14. É isso que está mais ou menos dizendo a Constituição. Entenderam agora? É isso aí. Certo? O grande problema dos municípios é que tem o teto municipal também. Certo? Fechou? Vamos adiante, então? Qual é a charadinha? A charadinha é trocar esses dois poderes aqui. A Constituição não disse os exemplos. Eu dei um exemplo aí para vocês. Tá bom? Vamos adiante. Inciso, então o 12 eu quero um asterisco nele. Vou mostrar que isso aqui cai para qualquer concurso. Inciso 13 agora, ó, é vedada a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeitos de remuneração. Eu não posso, ó, circule a palavra vedado. O que é vedado, professor? É proibido. Então, é vedado eu, ó, equiparar ou vincular. Exemplo de vinculação. Um engenheiro do município de Chapecó receberá de remuneração 10 salários mínimos. Eu vinculei? O que vocês acham? Fiz uma vinculação? Sim, se aumentar o salário mínimo, aumenta o salário dele. Não pode. Não posso fazer vinculações. Ó, é vedado vincular. Vincular um índice da inflação, por exemplo. Vou vincular o vencimento ao IPCA, o INPC, ou o salário mínimo. Não posso. Não entenderam, não? Vamos de novo. Pessoal, como é que vocês recebem a remuneração de vocês? A remuneração de vocês é vinculada a alguma coisa? Se aumenta a coisa, aumenta a minha? Não, ninguém é assim. Entenderam? Então o servidor não pode, mas se não tivesse essa leizinha, sabe o que eles fariam? Eles fariam o seguinte: a partir de agora as enfermeiras ganham 10 salários mínimos. Toda vez que aumentar o salário mínimo, automaticamente aumenta o salário delas. Não pode fazer isso. E agora tu enxergou o que está escondido na Constituição. Aonde é que tem uma vinculação aqui? Isso aqui não é uma vinculação? Se aumentar aqui, não aumenta aqui? É uma única vinculação permitida pela Constituição. O judiciário é o filho rico. Tá? Então, se aqui aumenta. Vinculação é a única permitida. Para demais servidores, né, que saem do topo e vêm para baixo, a regra é essa aqui. Nós não podemos vincular. Entenderam agora? Então, só tem vinculação os desembargadores. Agora, por exemplo, eu posso equiparar. Eu posso dizer o seguinte, outra vinculação, quer ver uma vinculação? Vamos pensar o seguinte, a enfermeira ganha, vou fazer duas vinculações, olha só, a enfermeira ganha 10 salários mínimos e a auxiliar ganha 8 salários mínimos. Duas vinculações, certo? Ou eu poderia fazer uma vinculação e uma equiparação. Por exemplo, a enfermeira ganha 10 salários mínimos e a auxiliar está equiparada à enfermeira. Uma equiparação e uma vinculação. Isso a Constituição não permite. Ou, querem ver um exemplo? Um coronel vai ganhar igual a um delegado. Equiparação. Não pode. Um delegado vai ganhar igual a um juiz. Não pode. Equiparação. Equiparar seria dizer na lei, eu ganho igual o fulano. Não pode. Entenderam? É vedado pela Constituição. Tanto vincular quanto equiparar. Por exemplo, eu podia fazer na área de saúde. Ó, bem fácil. Ó. O médico ganha tanto, o enfermeiro ganha tanto e o auxiliar ganha tanto. E um vinculando com o outro.
Não posso fazer isso. Tá bom? Não pode fazer isso. É inconstitucional. Fechou? Esse aqui cai muito em prova, asterisco nele. O que eles vão fazer? Eles vão tirar a palavra vedado pela palavra, vão trocar pela palavra é permitido. Tá? Então, e aí a maioria vai cair tranquilamente nesse inciso. Sim. Ó, vamos fazer aqui, ó. Mas é que o município, tu é estadual? É dentro de cada estado. Por exemplo, cada ente, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar no âmbito do estado. Tu é qual cargo? Tá, de qual ente? Tu é de qual ente? Tu é do município? Tá, então no município, tá? Nós temos o executivo e o legislativo. É, dentro do... Então aqui, vamos pegar, tu ganha X. Lá ali na Câmara, o teu cargo não pode ganhar XX. Mas é diferente dos entes. É, diferente dos entes. Não tem como comparar um ente com ente. Comparar um ente com ente fica quase impossível daí. Tá? Fica quase impossível. Mas para comparar entes, eu uso essa regra aqui. Então, comparar entes, teto geral de todos os entes, esse. Nos municípios, esse. Nos estados, esse. Tá? Entendeu? Fica mais difícil se eu comparar entes com entes, né? Mas aqui no município, ó, o teu cargo não pode ganhar mais que isso. Não entendi o que tu... Acontece muito... Ó, o problema acontece aqui no estado, por exemplo. Tá? Se eu pegar, por exemplo, no executivo, um técnico administrativo, se eu pegar no legislativo, um técnico administrativo, e se eu pegar no judiciário, um técnico administrativo. Eles têm que estar mais ou menos nessa situação. Entenderam? É esse o desenho que fecha ali o inciso 10. Agora, fica difícil eu comparar Santa Catarina com Rio Grande do Sul. Tá? Agora, dentro do ente, tem que bater. Tá? Senão é inconstitucional. E lembrando que esse teto é o do governador, que não pode ganhar mais que o ministro da STF. Fechou? Tá? Ótima pergunta, excelente. Acho que quando eu dei o exemplo da enfermeira, eu não fui claro em relação aos entes federativos, né? Tá? Fechou? Vamos lá, então. Próximo é o inciso 15, né? Não, o inciso 14. O inciso 14, asterisco nele aí. Essa página é a melhor que tem, cai muito em prova. O 14 diz assim, ó, os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor não poderão ser computados nem acumulados para a concessão de acréscimos ulteriores. Substituam a palavra ulteriores por posteriores. É sinônimo, tá? Significa o seguinte, se eu dei um acréscimo agora numa vantagem X, eu não posso dar de novo sobre aquela próxima vantagem, tá? Então, exemplo, vamos pensar lá que dentro da remuneração, eu peguei como pracristas e enfermeiras, né? Que é a maioria aqui. Vamos dizer que as enfermeiras ganham lá um adicional de insalubridade. Elas ganharam agora 10% de aumento. No próximo aumento eu não posso incidir de novo sobre esse mais o outro. É isso que está dizendo aqui. Eu posso dar um acréscimo de tudo aqui. Mas se ela ganhar só desse, eu não posso, por exemplo, incidir de novo nesse aqui. Tá? É isso que está dizendo aqui. Acréscimos, olha o que diz a Constituição. Acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor não serão computados nem acumulados para efeito de uma próxima concessão. Tá? É posterior. Isso, posterior. Tá? Vamos lá, inciso 15. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargo e empregos são irredutíveis. Tá? Isso é uma garantia constitucional, né, de não reduzir o salário. Só que tem exceções. Exemplo, se a pessoa ganha mais que o teto, vai reduzir o salário? Vai. Existem as chamadas verbas extra-teto. Tá? Então, por exemplo, um coronel da Polícia Militar aqui do Estado, que chegou no limite do desembargador, e ele está ganhando um pouquinho a mais, aquele extra-teto bloqueia. É o chamado extra-teto. Então, existem situações onde a pessoa ganha um pouquinho a mais que o teto, e aí bloqueia aquele valor. Ninguém ganha mais que o teto.
Tá? Então, existe uma vedação de redução de subsídios e vencimentos. Mas se passou o teto, tem que reduzir. Tá? Não, quem não entendeu, levanta a mão. Não passa para adiante. Ó, teto. Aí, eu tenho um coronel que esse mês ganhou mais que o teto. Essa verba extra-teto, eu posso diminuir ela? Sim, eu devo. Só que a Constituição diz ali, ó, é proibido, né? Os salários são irredutíveis. Quando eu baixei aqui, eu reduzi o salário dele? Reduzi, mas a Constituição permite, porque ela faz referência ao inciso 11, que é do teto. Então, por exemplo, se ele passou do teto, essa verba extra-teto ele não recebe. É isso que está dizendo a Constituição. Então, é uma exceção da irredutibilidade de vencimentos. Não. Não, ele recebe... Ó, o vencimento dele é assim. Aonde ultrapassou, ele não pode receber aquilo que ultrapassou. Ok? Não, ele não pode reduzir. Pessoal, o que a Constituição está dizendo aqui? Ó, eu não posso reduzir o vencimento. Se o vencimento dele é... Vamos pensar o seguinte, o teto aqui é 30 mil. Aqui ele ganhou 32. Eu posso reduzir os dois? Por quê? Porque esses dois ultrapassou o teto. Agora, esse mês ele ganhou 28. Vai poder reduzir o salário dele? Não. É isso aqui. Entenderam? Vamos lá. Por isso, pessoal, que estudar sozinho, assistindo uma videoaula, surge um monte de dúvida. E aí a gente fica com as dúvidas, né? Tá? Quer fazer uma pergunta? Alguém? Não, o que acontece? Às vezes tem pessoas que ganham alguma gratificação de forma, um benefício pessoal. Daí, quando varia e passa o teto, ele não pode ganhar mais que o teto. Daí bloqueia. O Tesouro do Estado bloqueia aquela diferença. Mas vem destacado no contra-cheque. Valor bloqueado do teto. Fica no Tesouro, fica com o dinheiro do Estado. Não vai para a conta dele, entendeu? Fica uma verba bloqueada. Não acumula. Fica verba bloqueada extra-teto. Tá? E fica no orçamento lá do Estado. Ok? Exemplo. Acontece na prefeitura. A prefeitura acontece, tá? Prefeitura acontece. Tem o prefeito aqui, ó. O teto é o prefeito. Aí tem um fiscal de fazenda, ganhou um pouquinho a mais. Ou tem um procurador. Aqui, bloqueia. Nem recebe. Irredutível, não posso baixar. Não pode baixar. O que é irredutível? Irredutível. O que é uma coisa? Eu sou uma pessoa irredutível. Eu mudo de opinião? Eu não mudo. Entenderam? Irredutível, eu não posso reduzir. Tá? Os vencimentos são irredutíveis. Questão de reduzir. Ok? Não vamos perder tempo onde não é tão importante, tá? Não. Agora, esse aqui não é importante. Ele é importantíssimo. Vocês vão encher de asterisco, de estrelinha em volta dele. Vão dizer assim, ó, eu adoro esse inciso aqui. Esse é o inciso da vida de vocês. Cargos de saúde, ótimo, tá? A previsão está aqui. Olha só, vamos lá. Eu posso acumular cargos públicos? O que vocês acham? Agora entrou a polêmica. Olha o que diz a Constituição. É permitido ou é vedado? É vedado. Ah, professor, mas eu sei tal coisa. Agora nós vamos para a exceção. A Constituição, ela permite ou ela veda? É veda. Ela veda a acumulação de cargos. Ok? Agora vamos para as exceções. Ok? Olha o que ela diz. Exceto. Então, a regra é não. Mas existe um exceto. O que é exceto? É uma ressalva, né? Abrindo uma brecha. Tá? Quando que eu tenho uma brecha? Primeira situação. Tem que haver o quê? Compatibilidade
de horário. Não, então, por exemplo, eu não posso fazer 60 horas num lugar e 60 horas no outro, que eu não vivo. E não vai dar. Ok? Então, esqueçam, tem que ter compatibilidade de horário. Exemplo, 40 horas mais 20 horas. Tá? Além disso, além de ter compatibilidade de horário, o que a Constituição diz? Observados os seguintes casos. Eu posso ter 2 cargos de professores. Pessoal, ó, é cargo público. Não tem nada a ver com o Noesc ou no Chapecó. Isso é cargo privado. É trabalhador seletista. É cargos públicos. Então, é em órgãos públicos, ok? Então, olha só. Professor mais professor. Eu posso, por exemplo, ser professor do Estado mais professor do município. Eu posso ser professor da Universidade Federal mais professor da UDESC. Eu posso ser professor da UDESC mais professor do município. Ok? 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade. O segundo caso, ele é mais polêmico. É um cargo de professor mais um cargo técnico científico ou científico. Professor, o que é um cargo técnico científico? Todo cargo que não é de saúde e que não é de professor é técnico científico. Não é professor, não é da área de saúde, é técnico científico. Ah, meu cargo é tal, técnico científico. Meu cargo é tal, técnico científico. Não importa o nome. Não é da saúde, não é professor, é técnico científico. Fechou? Então, eu tenho a possibilidade de 2 cargos de professor, um de professor mais técnico. Exemplo, pode ser fiscal de obras do município e ser professor da UDESC? Pode, desde que haja compatibilidade de horário. Pode ser, por exemplo, diga um cargo técnico aí, da prefeitura. Não, eu não quero da área de saúde. Isso aí. Assistente social é professor, auditor e professor, procurador e professor. Ok, fechou? Agora, chegou de vocês aqui, ó. 2 na área de saúde. Pode 2 cargos na área de saúde. Olha o que diz a Constituição. 2 cargos ou empregos privativo de profissionais de saúde com profissão regulamentada. A profissão tem que ter conselho de classe. 2 cargos de médico, 2 cargos de enfermeiro, 2 cargos de auxiliar, 2 cargos de farmacêutico, 2 cargos de dentista, 2 cargos de o que faltou que eu não falei? 2 cargos de veterinário. Mais alguma coisa? Algum cargo outro aí? Vocês lembram da área de saúde que eu não falei? Tá? Fisioterapeuta, tá? 2 cargos na área de saúde. Psicólogo, excelente, tá? 2 cargos na área de saúde. Exemplo, pode ter um cargo no Estado, mais um cargo na Prefeitura. Pode ter um cargo na Prefeitura de Chapecó e um cargo na Prefeitura de Xaxim. Pode ter um cargo na Universidade Federal e um cargo na Prefeitura. Não importa o ente, mas pode 2 na área de saúde. Essas regras, pessoal, elas se aplicam a qualquer ente federativo. Então, professor André, contador da Fazenda do Estado, eu posso ser contador do município de Chapecó? Não, porque 2 cargos técnicos. Agora, o professor André pode ser professor da UDESC, da Universidade Federal? Posso, porque é um cargo técnico mais um cargo de professor. E a vedação é para todos os entes. O enfermeiro, professor, médico, dentista, todos da área de saúde, e todos os professores. Ok? Então, eu tive no último concurso da prefeitura, era uma enfermeira de Xaxim, eu acho que era, e também fez aqui para a prefeitura de Chapecó. Tá? Desde que haja compatibilidade de horário, não tem problema. Tá bom? Vamos lá? Fechou aqui? Isso vai cair? Isso cai muito em prova. Tá? O próximo inciso é o inciso 7º. O inciso 7º ele vai dizer o seguinte: essa proibição se estende aos empregos e funções da administração indireta? Olha só, e a administração
indireta. Viu como é importante a primeira aula? Como é que eu vou ler a Constituição? Né? Ó, como é que fica os cargos da administração indireta? Eu posso acumular? Olha o que diz a Constituição. A proibição se estende-se a empregos, essa proibição se estende a empregos e funções da administração indireta, ó, de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, essa vedação se aplica à administração indireta? Sim. Exemplo, professor André, técnico do Estado, posso fazer o concurso para o Banco do Brasil? Posso fazer o concurso para os Correios? Posso fazer o concurso para a Casan? Para a Celesc? Eu vou ocupar o que lá? Eu vou ocupar o que lá? Professor André, técnico do Estado, posso fazer o processo seletivo para agente temporário do DEAP, para ser uma função temporária? Não. Então, a vedação da acumulação de cargos se aplica também à administração indireta. Então, não pensem que vocês vão passar na prefeitura e depois vão fazer o concurso do Banco do Brasil. Vão ter que abandonar a prefeitura. Pede exoneração. Entenderam? Tem que pedir exoneração. Sim ou não? Sim. Então, a vedação de acumular cargo vai para a administração indireta também. Então, por exemplo, a pessoa é assistente social da prefeitura. Ela pode fazer o concurso do Banco do Brasil? Ela pode, ela vai ser aprovada, mas ela tem que pedir exoneração da prefeitura, ela não pode acumular. Tá? Eu tenho um rapaz que foi nosso aluno aqui, que ele trabalha na Secretaria de Obras, eu acho que ele é fiscal de obras lá. E ele passou para o DEASE. Aí ele estava questionando essa questão ele vai ter que exonerar. Então ele exonera da prefeitura para assumir o cargo dele lá no DEASE. Tá bom? Mesma coisa, passou na polícia, vai ter que exonerar para assumir o cargo. Tá? Não pode acumular 2 cargos. Isso se estende a empregos e funções. Fechou? Tá difícil? Não, é só repetir. Tá? Ler, reler, repetir. Tá? A mesma coisa se eu for aprender a pulsionar a veia. Eu vou tremer, né? Vou errar. Teve uma vez que eu estava no quartel, agora eu vou contar uma história. Eu tive que tomar uma bezetacil. No quartel só dão bezetacil, né? Aí eu fui tomar uma bezetacil e a sargento lá, a enfermeira, ela tremia mais que vara verde, né? Então, tem que fazer lá, me diga se eu estou certo, na nádega lá, não tem que fazer o quarto da nádega lá para acertar a injeção da bezetacil? Em qual desses quartos que acerta aqui? O quadrante superior aqui. Aqui está a mira, né? Aqui está a bunda do professor André. Aí, ela com a injeção, ela fazia assim, ó. E eu só aqui, né? E ela aqui, né? Tentando acertar o alvo, né? Moral da história, eu não sei se ela quase não pegou meu ciático ali. Eu era atleta do exército, eu fiquei maideando mal da perna depois daquela bezetacil que eu tomei aqui, tá? É brincadeira, então, ó, cada um na sua área, né? Ela tava, acho que, treinando tiro aqui, né? Tá bom? Quase me matou lá na perna, tá? A sargento Karen, a professora Karen, que vai dar para você, minha esposa, também ela era sargento, era técnica de enfermagem lá do Exército, tá? E depois ela vai contar umas histórias para vocês, que comeu o olho do coelho, ela é traumatizada com o olho do coelho. Forte emoção, né? Grava, né? Depois vocês sacaneiam ela. Tá, vamos lá. O inciso, então, 7 fechou? Vedação de empregos, de cargos públicos, se aplica a empregos e funções. Tá? A principal função aqui, ó, seria, por exemplo, uma função temporária, né? Uma função temporária. Sim, já vamos. Ó, já cobrou, viu? Ó, função temporária. Parágrafo 10 agora, para nós fechar essa questão da vedação. Parágrafo 10. Esse parágrafo 10 é o mais difícil de entender. Olha só. É vedada a percepção simultânea de provimentos de aposentadoria. Então, ó, é vedada a percepção de proventos de aposentadoria, tá?
proventos e aposentadoria, só que é vedada a percepção de proventos de forma simultânea, tá? Faltou simultânea aqui. Ou seja, mais de uma previdência, tá? De qual regime? Ó? Do regime do artigo 40, do 42 e do 142, tá? Ressalvados os cargos acumuláveis. Ressalvado cargos acumuláveis. Tá? O que mais que ele diz ali, ó? Ressalvado cargos acumuláveis, cargos eletivos e cargos comissionados. Vou explicar isso aqui e a gente toma um café. Olha só. Professor André se aposentou hoje. Ontem deu no Zorra, quem olhou, né? Depois de 120 anos, a pessoa se aposentando, né? Olha só, professor André, né? Batendo lá nos 70, vai se aposentar. Beleza. Professor André, aposentado pelo regime próprio dos servidores do artigo 40. 42 é dos policiais militares estaduais e bombeiros estaduais, e o 142 é das Forças Armadas. São os regimes próprios. Aqui é do servidor civil, aqui é dos policiais militares e aqui é das Forças Armadas. Então, quem recebe no regime próprio de previdência, o professor André se aposentou pelo regime próprio. Eu posso fazer outro concurso de cargo técnico? Eu posso acumular? Olha lá olha o que diz a Constituição. É vedada a percepção simultânea e provimento de aposentadorias, ressalvados os cargos acumuláveis. Eu me aposentei como técnico. Que concurso que eu posso fazer depois de aposentado? Só. Então, eu, professor André, me aposentei, posso querer ser juiz agora? Não. Ok? Então, para acumular aposentadorias, somente cargos acumuláveis. Ok? 2 na área de saúde, aí pode, tá bom? Pode. Exemplo, dona Nelcina, né, se aposentou esses tempos, ela queria fazer outro concurso, né? Se empolgou aí com os alunos. Pode fazer outro concurso? Pode. Na área de saúde, pode. Tá? Agora, não pode, né, por exemplo, 2 cargos técnicos, tá? Então, a vedação de percepção de provimentos da aposentadoria, ela é vedada, salvo se o cargo podia ser acumulado quando eu estava na ativa. Então, se eu tenho um cargo técnico, me aposentei, eu posso fazer agora outro cargo técnico? Pense um policial. Coronel Moisés se aposentou com 40 e poucos anos, né? Agora ele é governador, mas ele se aposentou. Ele poderia fazer outro concurso para cargos técnicos? Não. Para professor, poderia? Sim. Ok? Tá, mas ele é governador, ele acumula cargo? Olha o que diz ali, ó. Ressalvados os cargos acumuláveis, eletivos e comissionados. O governador Moisés ganha 2 salários? Olha onde está meu dedo. Olha aqui. Professor, ó. Governador Moisés ganha 2 salários por mês? Ele está aposentado, mais um cargo. Ok? Então, é vedado eu ter 2 aposentadorias. Salvo se esse cargo podia ser acumulado. Então, imagina, a enfermeira lá com 2 cargos, aí chega na hora de se aposentar. Não, tu só leva 1. Não, tu leva os 2. Porque tu podia acumular quando tu estava na ativa. Agora, se tu não pode na ativa, tu não pode na inativa. Então, a não ser que seja 2 cargos acumuláveis, que é a primeira regra, um cargo eletivo, que é o exemplo do nosso governador, que é aposentado mais o cargo eletivo, ou o cargo comissionado. Exemplo que eu contei para vocês. Tinha um coronel da Polícia Militar aposentado, que era o chefe da guarda do município de Chapecó. Ele acumulava 2 cargos? Cargo comissionado pode. Ok? Cargo comissionado pode. O professor André se aposentou hoje. O prefeito de Chapecó convidou eu para ser secretário da Fazenda. Eu posso ser? Posso. Estou aposentado, cargo comissionado. Vou ganhar 2 salários? Sim. Ok?
ganhar duas aposentadorias. É vedado ganhar 2 aposentadorias. Salvo se tu podia ganhar 2 na ativa. Porque, olha a lógica. Eu vou ficar trabalhando 30 anos, 2 cargos de médico. Aí no final eu só posso levar 1. Não, tu leva os 2 para aposentadoria. Entenderam? Agora, o professor André, pode levar 2 cargos técnicos para aposentadoria? Não. Técnico mais professor. Então, se eu for professor da UDESC, eu me aposento como professor da UDESC, mais técnico do Estado. Agora, eu não posso ter 2 técnicos. Por exemplo, o professor André se aposentou e agora vai fazer o concurso para juiz. Não pode ter 2 cargos técnicos. Sim? Então, fechamos. Agora vamos tomar um cafezinho.